Paulo Roberto chegando com as novidades da política para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Eveline. Alô, meus amigos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, em sua live da noite de ontem, disse que se o Senado brasileiro aprovar aquilo que a Câmara já aprovou, ou seja, aquelas modificações no chamado novo Código Eleitoral, e realmente estabelecer aquela quarentena de 4 ou 5 anos para juízes, promotores, procuradores, policiais, membros das Forças Armadas e etc. e tal, ele, Jair Bolsonaro, vai vetar. O presidente considera isso uma injustiça e uma intenção clara de tirar os militares, membros das forças de segurança, do Ministério Público e do Poder Judiciário do circuito eleitoral. Ou seja, nas palavras de Bolsonaro, alguém que está na cadeia é solto, pode se candidatar a presidente da República, enquanto que um desses profissionais, para poder se candidatar, tem que deixar o cargo 5 anos antes. Ele considera uma injustiça, é um tema que dá margem a muitas interpretações também. Um lado pensa de um jeito, outro lado pensa do outro, e é claro que isso vai passar pelo Senado, depois pela caneta presidencial. A política brasileira realmente tem nuances engraçadas. 2 senadores, um deles é Jorge Cajuru, foram ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, foram à Justiça, pedir para que a Justiça mande o outro colega senador, Davi Alcolumbre, pautar, marcar a sabatina com André Mendonça, que é o homem que foi indicado por Jair Bolsonaro para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O que se diz em Brasília é que há uma birra de Alcolumbre com Bolsonaro. Você lembra que Alcolumbre era presidente do Senado e do Congresso Nacional, na época em que Rodrigo Maia era presidente da Câmara. Os dois queriam a reeleição para os cargos. A Constituição proíbe, veda isso aí. E Bolsonaro disse a eles que não ia fazer nada para que eles se mantivessem nos cargos, porque a Constituição não permite. Eles alopraram com o presidente da República. Tanto o Rodrigo Maia ficou contra, como o Davi Alcolumbre. E aí ele não está prejudicando o presidente, ele está prejudicando a justiça brasileira, que está hoje com um número par de juízes, e o correto é ter um número ímpar. Aliás, nunca na história do Brasil, para lembrar o ex-presidente Lula, nunca dantes na história desse país se demorou tanto tempo para sabatinar um indicado para o Supremo Tribunal Federal. Tem essa birra da recondução, tem birra de emenda, tem outras questões, e o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, disse que vai conversar com o Alcolumbre para que ele paute isso aí. Afinal, é obrigação sua, é prerrogativa, mas também é obrigação na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado brasileiro. A pergunta de hoje vem, como sempre, do calçadão da Cardoso Vieira. Quem é que aposta numa candidatura de Lígia Feliciano a governadora do estado na eleição do ano que vem? Boa tarde a todos, bom fim de semana. A pandemia não foi embora, continuem se cuidando. Segunda-feira voltamos a nos encontrar aqui no meio-dia na Itararé. Até lá. Até lá, Paulo. Soledade, que já é tradicionalmente conhecida por ser um ponto de parada para os viajantes, principalmente para os